O título da mensagem é Eu Sou o Pão da Vida. Está baseado em João 6, de 1 a 15, depois de 22 a 40. Como já dissemos pouco antes, nós estamos vivenciando o primeiro período de 40 dias de jejum e oração. Teve início no dia 24/2. Ninguém é obrigado a fazer isso, mas é algo que a igreja toda deve estar fazendo. Nós não podemos chegar a lugar nenhum se não houver unidade espiritual, de propósito, o propósito de fazer o que o líder da igreja orienta vocês a fazer. Deus usa aqueles a quem Ele põe na liderança da igreja para que os irmãos tenham uma diretriz e obedeçam. Não por força nem por violência, porque isso não agrada a Deus. Mas, se você tem alguma dúvida, então estamos prontos a esclarecer e ajudar no que for necessário. Mas o tema desse período de 40 dias é uma comida que vocês não conhecem. Está baseado no seguinte trecho, João 4, 31 a 24. Os discípulos pediam a Jesus dizendo: Mestre, coma. Mas ele lhes diz: tenho para comer uma comida que vocês não conhecem. E depois no verso 34 diz assim: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Esta mensagem, como as anteriores, mais recentes, está relacionada com o tema deste período de 40 dias de jejum e oração. A título de introdução e para que compreendamos o que vai ser colocado depois, a partir do verso 22, então vamos ler aqui o que diz os primeiros versos. O texto diz assim: depois destas coisas, Jesus atravessou o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Tanto o mar da Galileia como Tiberíades são uma e a mesma coisa, são nomes distintos para o mesmo mar. Uma grande multidão seguia porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura de enfermos. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se ali com seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que uma grande multidão se aproximava, disse a Filipe: onde compraremos pão para lhes dar de comer? Mas Jesus dizia isso para testá-lo, porque sabia o que estava para fazer. Filipe respondeu: nem mesmo 200 denários de pão seriam suficientes para que cada um recebesse um pedaço. Um dos discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, disse a Jesus: aqui está um menino que tem 5 pães. Aqui está um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: façam com que todos se assentem no chão. Façam com que todos se assentem no chão. Havia muita relva naquele lugar. Assim os homens se assentaram e eram quase 5.000. Então Jesus pegou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes.
tanto quanto queriam. Igualmente, e quando já estavam satisfeitos, Jesus disse aos seus discípulos: recolham os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram, depois que todos tinham comido. Quando as pessoas viram o sinal que Jesus havia feito, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Mas deixa estar que Jesus ficou sabendo que estavam para vir com a intenção de fazer o reino à força. Então ele se retirou outra vez sozinho para o monte. Jesus ficou no monte do entardecer daquele dia até, no mínimo, às 3 horas da madrugada, consoante os outros evangelhos nos informam. Entre 3 e 6 horas da manhã, Jesus foi ao encontro dos seus discípulos que estavam lutando contra uma tempestade no mar. Eles haviam saído há 9 horas, mas estavam ainda remando e lutando para chegar à outra margem, o que eles não tinham ainda conseguido. Jesus foi ao encontro deles, andando sobre o mar, para o espanto deles. E isso é narrado nos versos 16 a 21, que eu não vou ler, porque não é o texto objeto de nossa meditação nessa manhã. No dia seguinte, a multiplicação dos pães e peixes, a multidão que havia presenciado esse milagre observou, viu que Jesus não estava mais ali. Eles tinham visto que Jesus tinha ficado ali, enquanto seus discípulos tinham ido buscando a outra margem do lago. O texto diz assim: no dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar notou que ali havia apenas um pequeno barco e que Jesus não tinha entrado nele com seus discípulos, tendo estes partido sozinhos. Entretanto, outros barquinhos de Tiberíades se aproximaram do lugar onde a multidão havia comido pão, depois que o Senhor deu graças. Quando aquela multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram nos barcos e partiram para Cafarnaum à procura de Jesus, isto é, do outro lado do local onde eles estavam. O verso 25 diz assim: tendo encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: mestre, quando o Senhor chegou aqui? Jesus então responde no verso seguinte: primeiro, em verdade lhes digo que vocês estão me procurando, não porque viram sinais, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Em segundo lugar, Jesus aconselhou: trabalhe não pela comida que se estraga, mas pela que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês. Porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Esse selo não é outra coisa senão o Espírito de Deus que estava nele e que o levava a fazer, como ele fez aqui, esse tipo de milagre, né?
Bom, vejam a declaração de Jesus no verso 27. Trabalhe não pela comida que se estraga, mas pela que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês, porque Deus, o Pai, o confirmou com seu selo. Normalmente as pessoas trabalham porque a necessidade de comer os leva a isso. Esse é o ensino de um dos versos do livro de Provérbios, que a fome do trabalhador o leva a trabalhar. Então, quando Jesus diz trabalhar não pela comida que perece, mas pela que permanece para a vida eterna, eles tiveram um pensamento que normalmente tem aqueles que pensam que nada é dado gratuitamente, que é preciso que nós nos esforcemos ou façamos algum tipo de obra. Vocês podem pensar, mas Jesus disse, trabalhem não pela comida que se estraga. Bom, ele disse isso. Eu e você devemos nos empenhar em buscar uma comida espiritual, mas não diz que isso seria obtido através de qualquer expediente humano. Por isso que eles perguntaram a Jesus, que faremos para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu, a obra de Deus é esta, que vocês creiam naquele que Ele enviou. Qual é a obra de Deus? O que eles tinham que fazer para poder herdar a vida eterna? E Jesus respondeu que é que vocês creiam naquele que Ele enviou. Então o que eles tinham que fazer é crer que Jesus era realmente o enviado de Deus, seu Pai, e que Ele estava ali com uma missão. Então eles disseram, que sinal o Senhor fará para que vejamos e creiamos no Senhor? O que o Senhor pode fazer? Interessante. Eles tinham acabado de presenciar no dia anterior um milagre, a multiplicação dos pães. Jesus tomou 5 pães e 2 peixes e com isso alimentou a multidão de quase 5.000 homens. Agora eles pedem um sinal. Que sinal o Senhor fará para que vejamos? Normalmente as pessoas creem no que vem, né? Embora ele já tenha feito sinais anteriormente. O que o Senhor pode fazer? E eles chegaram a sugerir a Jesus o seguinte, nossos pais comeram o maná no deserto. Como está escrito, deu-lhes a comer pão do céu. Em outras palavras, eles estavam sugerindo que Jesus mostrasse o seu poder, dando a eles um alimento, ou provendo as necessidades deles, como aconteceu lá no deserto. Né? Jesus lhe disse, em verdade lhes digo que não foi Moisés quem deu o pão do céu para vocês. Quem lhes dá o verdadeiro pão do céu é meu Pai. Então, eles estavam dizendo, não foi Moisés que fez isso. E disse mais, o verdadeiro pão, diferente daquele que eles comeram no deserto, é o Pai quem dá. E ele continua dizendo, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Agora ele está falando dele mesmo.
o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. No deserto, o pão, o maná, vinha do céu, como orvalho, e o povo recolhia aquilo e comia. Agora ele está dizendo, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Ele está se referindo a ele mesmo, como esse pão. Então lhe disseram, Senhor, dê-nos sempre desse pão. Vocês lembram da conversa de Jesus com a mulher samaritana? Ali naquele episódio, Jesus falou de uma água que era diferente daquela que aquela mulher estava acostumada a tirar do poço. E ele falou que podia dar a ela água viva. E então a mulher disse, eu quero, dá-nos dessa água, me dá dessa água para que eu não tenha que vir aqui buscá-la. Ela entendeu na sua mente que Jesus estava se referindo a uma água milagrosa que faria com que as pessoas não tivessem mais sede, tivessem supridas a necessidade de beber água. E ela não precisasse ir lá buscar. Agora, eles estão pensando que esse pão é semelhante ao que Jesus multiplicou no dia anterior. Então lhe disseram, Senhor, dê-nos sempre desse pão. Jesus respondeu, eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Os irmãos percebem que Jesus sempre usou de figuras de linguagem para poder explicar uma verdade, uma realidade espiritual. E ele disse, eu sou o pão da vida. Não é o pão que vocês comeram no dia de ontem. Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome. E quem crê em mim jamais terá sede. Então Jesus está prometendo suprir uma necessidade de pão e de água. Quem o buscar não vai ter necessidade de pão nem de água. Mas é uma figura da vida espiritual que ele nos dá através do seu Espírito quando nós o conhecemos e o recebemos pela fé. Agora veja o que Jesus disse logo a seguir. Porém, eu já disse que vocês não creem, embora estejam me vendo. Vocês não creem no que eu estou dizendo. Vocês não me veem como enviado de Deus. Jesus disse mais, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum, o lançarei fora. Jesus está dizendo aqui que somente aquele que o Pai dá para Jesus, esse virá a mim. Vocês lembram de uma passagem no Salmo 2, em que eu vou ler aqui, porque eu não estava pensando em falar sobre isso, mas Salmos, capítulo 2, Salmo 2. É um salmo acerca de Jesus. O verso 6 diz assim, eu constituí meu rei
sobre o meu santo monte Sião. O rei disse: proclamai o decreto do Senhor. Ele me disse: você é meu filho, hoje eu gerei você, peça e eu lhe darei as nações por herança e as extremidades da terra por sua possessão. Com uma vara de ferro você as quebrará. Que diz respeito ao julgamento final, né? Mas, então, todo aquele que o Pai me dá, porque Jesus assim o pediu, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Fica claro aqui que ninguém pode ir a Deus e crer que Jesus é o Filho dele e é o enviado dele, a menos que Deus traga essa pessoa, traga a essa pessoa o conhecimento dele. Eu sei que você pode pensar e imaginar, então, o que eu tenho que fazer? Não tem que fazer nada? Não, não é bem assim, nós vamos ver isso melhor mais adiante. Mas o fato é que eu e você não podemos levar ninguém a Jesus. Isso não nos exime da responsabilidade na área da evangelização. Não nos exime da responsabilidade de compartilhar Cristo com outros. Agora, eu e você não sabemos quem é que vai aceitar. Eu e você não sabemos quem Deus quer trazer esse conhecimento e trazer essa pessoa a Cristo. Por isso Jesus disse: mas vocês não, porém eu já disse que vocês não creem, embora estejam me vendo. E Jesus acrescenta: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Todo aquele que o Pai me dá, virá a mim. Se o Pai, conhecendo o que ele conhece, eu não sei quais são os critérios, nunca vou saber aqui na Terra, porque uns são escolhidos para crer e outros não. Eu não sei. E não pense você que você vai saber um dia, a não ser lá no céu, se Deus quiser revelar para nós. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. E Jesus explicou: porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Esse texto nos faz lembrar o que nós já vimos em João 4, 31, a segunda parte até o verso 34. Acho que a referência ali está errada. Bom, os discípulos pediam a Jesus, dizendo: mestre, coma. Mas ele lhes disse: tenho para comer uma comida que vocês não conhecem. Jesus lhes declarou: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Aqui também Jesus está usando uma figura, um alimento, para caracterizar o que movia Jesus, o que alimentava a vida de Jesus. Assim, lá como aqui, o texto mostra que porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E no verso de João 4, ele diz: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Por isso ele diz: porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E ele diz mais: e a vontade de quem me enviou é esta, que eu não perca nenhum
de todos os que ele me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. Deus não deseja que ninguém se perca. E o texto nos faz pensar e sugere que ele estava falando dos seus discípulos. É por isso que, quando Jesus está orando, ele diz palavras bem semelhantes a essa que ele diz aqui. João 17, 6 a 9, ele disse: manifestei o teu nome àqueles que me deste do mundo. Eram teus, e tu os deste a mim. E eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas são... Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti. Porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam. Verdadeiramente reconheceram que saí de ti e creram que tu me enviaste. É por eles que eu peço. Não peço pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Então não há nenhuma dúvida de que na oração dele ele está se referindo aos seus discípulos. De fato, a vontade de meu Pai é que todo aquele que vir o Filho e nele crê tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Ele usa dois verbos aqui. O verbo ver, por isso o vir não fala de ir e voltar. De fato, a vontade do meu Pai é que todo aquele que vir, aquele que vê o Filho e nele crer, tenha a vida eterna. Eu o ressuscitarei no último dia. Talvez você pense, bom, nós não vimos Jesus. Mas Jesus disse a Tomé: porque você me viu, creu? Bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. Então, não obstante não termos visto Jesus, nós temos acesso às Escrituras que falam acerca de Jesus. E nós temos crido que ele é o enviado do Pai. E cremos na palavra dele quando ele afirma que o que nele crê tem a vida eterna. Então, o que aconteceu? Os judeus começaram a murmurar contra ele, Jesus, porque tinha dito: eu sou o pão que desceu do céu. Diziam: este não é Jesus, o filho de José? Por acaso não conhecemos o pai e a mãe dele? Como é que ele agora diz: desci do céu? Humanamente falando, eles estavam raciocinando com lógica, mas eles não tinham revelação como Jesus deu e o Pai deu àqueles que vieram se tornar seus discípulos. Jesus então percebeu o que estava acontecendo entre os que estavam lá murmurando contra ele. Jesus respondeu: não fiquem murmurando entre vocês. Ninguém pode vir a mim se o Pai... Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E eu ressuscitarei no último dia. Jesus está dizendo: olha, vocês não podem vir a mim, porque se o Pai não trouxer vocês não vão poder vir. Agora, até que ponto entra o crer
recebê-lo. Até que ponto isso implica na minha reação? Eu não sei explicar. Mas o fato que o texto é claro em dizer que ninguém pode vir se o Pai não trouxer. E nós aprendemos aqui que nós podemos fazer uma coisa, orar. Orar para que as pessoas venham a Jesus. Para que as pessoas que queremos ver em Jesus sejam trazidas ao conhecimento da verdade. Porque é a verdade que liberta. E Deus manda que nós oremos. Nós temos um texto em, eu não sei se é primeiro ou segundo, mas acho que é primeiro Timóteo, capítulo 2. É aqui mesmo. Antes de tudo, peço que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças em favor de todas as pessoas. Ore em favor dos reis e de todos que exercem autoridade, para que vivamos vida mansa e tranquila com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, que deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Agora, como é que isso vai acontecer? Através da oração. A oração pode mover o coração de Deus para trazer pessoas até então incrédulas a Jesus. Nós temos várias histórias de pessoas que vieram a Jesus por meio das orações de seus pais. E uma dos testemunhos do pastor Beth, lá da... A Beth tá aí? Não? Ah, pastor da presbiteriana, como é que é o nome dele? O Hernando Dias Lopes. Ele tem um testemunho tremendo sobre a oração da mãe dele, que dedicou ele para o serviço do Senhor e ele veio a ter sua vida consagrada inteiramente ao Senhor. E é indiscutível o que Deus fez na vida desse homem. A oração é o meio através do qual Deus age neste mundo. E nós devemos e podemos interceder. Nós sabemos que a oração muda reinos. Nós conhecemos o exemplo da Coreia do Sul, que num determinado momento da sua história veio a ser completamente transformada através das orações do povo, que se humilhou, buscou a face de Deus e mudou a nação. Bom, então Jesus respondeu: não fiquem murmurando entre vocês. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e todos serão ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que ouviu e aprendeu do Pai, esse vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, a não ser aquele que vem de Deus. Esse já viu o Pai. Quem é que viu o Pai? Jesus, que estava com o Pai. Antes de vir ao mundo, ele viu o Pai. E ele conhece o Pai. E nós nunca vimos o Pai. Mas o Pai, o texto diz que o Pai nos ensina. Como é que o Pai nos ensina? Através do Espírito Santo. Jesus se referiu a isso. Quero saber do meu tempo. Mas
Jesus se referiu a isso em João, capítulo 16, 12. Isso mesmo. Tenho ainda muito para lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Porém, quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Ele me glorificará porque há de receber do que é meu e anunciará isso a vocês. Agora veja a explicação no verso seguinte. Tudo que o Pai tem é meu, por isso eu disse que o Espírito vai receber do que é meu e anunciar isso a vocês. Tudo que o Pai tem é meu, por isso eu disse que o Espírito vai receber do que é meu e anunciar isso a vocês. Então, por isso Jesus disse que serão todos ensinados por Deus, é um texto do Velho Testamento, porque todo aquele que ouviu e aprendeu do Pai se vem a mim. Como alguém ouve e aprendeu do Pai através do Espírito Santo. O Espírito é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito é o que dá entendimento. Então, só quem ouviu o Espírito de Deus e aprendeu do Espírito de Deus, esse vem a mim. Jesus repetiu, em verdade digo, quem crê em mim tem a vida eterna. E Jesus continuou, eu sou o pão da vida. Os pais de vocês comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Olha, essas palavras não são literais. Jesus está sempre falando por símbolos, usando de ilustrações com as quais ele queria mostrar a importância da relação do ser humano com ele. E ele fala de comer a sua carne e beber. Não, aqui ele fala comer desse pão, aqui é só da carne por enquanto. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Bom, Jesus está falando da sua morte. Por isso, quando nós celebramos a ceia, nós não podemos nos lembrar que Jesus disse, fazer isso, ele tomou o pão, e tendo dado graça, partiu e disse, isso é o meu corpo, que é dado por vocês. Façam isso todas as vezes que o comerem em memória de mim. E quando nós comemos o pão, nós estamos simbolicamente comendo, você vai dizer, comendo de Jesus. Você está não comendo de Jesus, você está testificando que você tem parte com Ele. Que você creu nele, que você creu que Ele é o Filho de Deus, você crê que Ele se fez carne, foi à cruz por você e por mim, e você está testificando disso. Dessa realidade. Por isso que ele disse, se alguém comer deste pão, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. É o seu corpo que foi colocado ali na cruz.
Então os judeus começaram a discutir entre si, dizendo: como é que esse pode nos dar a sua própria carne para comer? Olha, as pessoas normalmente não entendem essa linguagem, porque eles procuram raciocinar do ponto de vista pura e simplesmente prático. Mas Jesus nunca foi aparentemente muito claro, e nunca fez questão de ser. Porque, como nós vimos nas parábolas, Jesus falava por parábolas para que ninguém entendesse. Ele mesmo disse isso. E ele disse por quê? Porque o coração desse povo está endurecido, de mau grado, de má vontade, ouviram, para que não creiam, para que não tenham sua vida mudada. Isso está lá em Mateus capítulo 13, na parábola do semeador, logo depois dela. Jesus então respondeu: em verdade lhes digo, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em vocês mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu permaneço nele. Mais uma vez nós temos na ceia, instituída pelo próprio Senhor Jesus, primeiro ele fala do pão como sendo a sua... ele fala do seu... Ele disse assim, deixe-me lembrar aqui, tendo dado graças, tomou pão, deu graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo, que é partido por vós, ou por vocês. Então ele está usando a figura da sua morte na cruz. Mas agora ele usa a figura do sangue. E quando nós bebemos do cálice, nós estamos dizendo que cremos que temos participação na sua carne e do seu sangue, porque Jesus fez isso por nós. Então, por semelhante modo, depois de cear, tomou o cálice dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que vocês beberem em memória de mim. Então, nós fazemos não para sermos salvos, mas porque já fomos salvos. Estamos dizendo repetidamente que nós cremos em Jesus, que a sua carne é verdadeira comida e o seu sangue é verdadeira bebida. Nós não somos salvos quando participamos da ceia, até porque a ceia não deve ser objeto da participação de quem não creu em Jesus, mas porque cremos. Eu estou testemunhando da minha aliança com Jesus. E Jesus explicou: assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo por causa do Pai, também quem de mim se alimenta viverá. Por isso, este é o pão que desceu do céu, e nada semelhante àquele que os pais de vocês, e mesmo assim, morreram. Quem comer esse pão viverá eternamente. Claro que não é no sentido literal. Ninguém vai viver eternamente porque come um pão, mas porque Jesus é este pão. E quando cremos nele, nós vivemos eternamente. Jesus disse essas coisas quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. E o apóstolo João, que escreveu essas coisas que Jesus falou, explicou: muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este,
discurso. Quem pode suportá-lo? Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso. Quem pode suportar? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito do que ele havia falado, disse-lhes: isso escandaliza vocês? O que acontecerá então se virem o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? Ele está falando da sua ascensão. E ele está dizendo: se vocês ficam escandalizados quando ouvem isso, como é que vocês vão reagir quando virem o Filho do Homem subindo, voltando para o lugar de onde ele estava? Jesus então explica o significado das suas palavras. Ele diz: o Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu lhes tenho falado são espírito e são vida. Ou seja, não é literalmente, mas são figura de uma realidade espiritual. O Espírito é o que vivifica e a carne para nada aproveita. As palavras que eu lhes tenho falado são espírito e são vida. O sentido é espiritual. Mas Jesus advertiu: mas há descrentes entre vocês. Ora, Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem iria traí-lo. Jesus enfatizou então o que ele já havia dito e prosseguiu: por causa disso é que falei para vocês que ninguém poderá vir a mim se não lhe for concedido pelo Pai. Ele estava reconhecendo que aqueles que ficaram escandalizados com as palavras dele é porque não eram do Pai. Por isso que se escandalizaram, por isso que acharam duro esse discurso. O texto diz logo a seguir: diante disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Ou seja, eram pessoas que seguiam a Jesus, ouviam de Jesus, se admiravam de coisas que ele fazia, quem sabe milagres, prodígios, maravilhas, mas com o que acabaram de ouvir, eles decidiram deixar de seguir a Jesus. Então Jesus faz uma pergunta que podemos fazer e você pode responder. Então Jesus perguntou aos 12: será que vocês também querem se retirar? Será que vocês querem deixar de seguir a Jesus? Simão então toma a palavra. Simão Pedro respondeu: Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras de vida eterna. E nós temos crido e conhecido que o Senhor é o Santo de Deus. Então, Simão reagiu de maneira adequada como alguém que veio a Jesus trazido pelo Pai. Ele era discípulo verdadeiro, embora fragilizado como somos nós, pela natureza humana, como os irmãos sabem. Então Jesus diz mais, então Jesus lhes disse: não é fato que eu escolhi vocês, os 12, mas um de vocês é um diabo. Ele se referia a Judas, filho de Simão Iscariotes,
porque este, sendo um dos 12, era quem o haveria de trair. Então, para concluir a mensagem, se as coisas são assim, qual é o nosso papel na salvação de vidas se Jesus afirmou: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer? E eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e todos serão ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que ouviu e aprendeu do Pai, se vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, a não ser aquele que vem de Deus. Este já viu o Pai. Por causa disso é que falei para vocês que ninguém poderá vir a mim se não lhe for concedido pelo Pai. Então, qual é o nosso papel? Nós vamos ficar de braço cruzado e esperando que as pessoas se convertam, que Deus faça o trabalho que Jesus deu a mim e a você? Com certeza não. O nosso papel é dar testemunho de Jesus. Nós não sabemos quem vai ser salvo. É verdade, se o Senhor não trouxer a pessoa Jesus, eu não poderei fazê-lo. Ao mesmo tempo que isso possa preocupar alguns, eu creio que nos tranquiliza. A responsabilidade de trazer vidas a Jesus não é minha e sua. A minha e a sua responsabilidade é de ir e falar de Jesus. Eu não posso querer que o meu trabalho de ir e falar de Jesus tenha o resultado que eu gostaria que tivesse. É verdade que se o Senhor não trouxer as pessoas a Jesus, eu não poderei fazê-lo. Existe um texto num dos Salmos que diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Isso não significa que eu e você não vamos ter que trabalhar, não vamos ter que fazer algo. Jesus diz trabalhar, e não pela comida que perece, mas a que permanece para a vida eterna. Isso implica em ir e testemunhar de Jesus. Uma das últimas palavras de Jesus estão registradas em Mateus 28, 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado a vocês. E eis que eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Essa é a promessa dele. Assim como muitos começaram seguindo a Jesus e depois debandaram, ninguém, ao testemunhar Jesus, pode ter a garantia de que as pessoas vão sequer crer e vão sequer permanecer. Não é minha responsabilidade. É claro que eu tenho que fazer a minha parte. Eu tenho que falar, eu tenho que discipular, tenho que acompanhar. Mas se Deus não fizer, as pessoas não poderão vir a Ele. O que eu e você podemos fazer, além de podemos orar, pedir por essas pessoas? Eu estou centrado em 3 pessoas pelas quais eu estou orando. Estou orando por uma mulher que que criou a minha esposa, a primeira esposa, que faleceu em 2011.
E ela foi para a casa dessa mulher como empregada doméstica. E depois, com o passar do tempo, eles literalmente adotaram ela. Sempre a trataram com a maior deferência. Eu lembro-me de que quando eu casei, primeiro casamento naturalmente, eles cuidaram para que ela tivesse tudo que era necessário, fizeram uma festa simples, mas fizeram, e enfim, cuidaram dela. Houve uma época em que eu residi no apartamento deles, porque eles foram para o exterior em cumprimento de uma missão através do Itamaraty, ficaram lá 2 ou 3 anos, eu não sei quanto tempo, e nesse tempo nós ficamos no apartamento deles. Mas ela nunca quis nada com o Senhor. Mas eu estou sendo movido, creio, espero, pelo Espírito para ir e testemunhar para ela. Ela deve ter uns 90 e poucos anos. O marido já morreu e eu estou pedindo a Deus, não permita que eu deixe de falar de Jesus para ela antes que ela vá, ou eu vá, né? Porque eu também estou a caminho. Né? Então, e há um outro casal que recentemente é um lugar onde essa pessoa que eu falei por último agora, que fez o papel até de sogra na minha vida durante muito tempo, eu já esqueci o que eu ia dizer. Ela mora aqui no Rio. Mas tem um casal lá de Belo Horizonte. Eu já ganhei muitas pessoas para Jesus que não ficam aqui. Às vezes eu fico pensando, Deus, a gente precisa de gente aqui. Mas esse casal é um casal envolvido com o culto a Buda. E eu nem vi o sepultamento do pai desse homem, mas a Ana Bia foi lá e viu coisas horríveis. Muito ridículo tudo aquilo que eles faziam lá, naquela cerimônia fúnebre. E quando ela me contou os detalhes, aquilo acendeu aqui dentro de mim, eu falei, preciso ganhar essas pessoas. E até porque eles sempre deram abertura para isso. Mas eu estou orando para que Deus me dê a oportunidade de ir junto com a Ana Bia e vamos lá e conduzi-los a Cristo. Se vão crer ou não, só Deus sabe. Eu creio que nós temos que orar por encontros preparados por Deus. Temos que entender que Jesus disse, olha, vocês não têm que se preocupar com o que vocês vão falar, porque o Espírito Santo vai dar a vocês as palavras que vocês têm que dizer naquela hora. Então nós temos que orar para que Deus nos guie, nos oriente no testemunho e que nós nos empenhemos em alcançar vidas que podem ter uma experiência genuína ou não. E num determinado tempo tirar o time fora. Então, nós temos que entender o que diz Romanos 10, 14, 15. Como, porém, invocarão aquele em quem... o texto começa dizendo, todo que invocar o nome do Senhor será salvo.
Então o texto diz, como porém invocarão aquele em quem não creram, e como crerão naquele de quem nada ouviram, e como ouvirão se não há quem pregue, e como pregarão se não forem enviados, como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Isso não está dizendo só de missionários que vão enviados pela igreja, mas estão dizendo, isso diz respeito a mim e a você. Nós temos que entender que o nosso papel é testemunhar de Jesus. O coração fala do que a boca está cheia. Aliás, o coração fala a boca fala do que o coração está cheio. Então, é preciso que nós entendamos isso. E se não temos esse desejo, então vamos pedir que Deus nos dê esse desejo, nos encha do poder do Espírito e amor pelos perdidos, para que vidas sejam alcançadas. É por isso que Jesus disse, quando os discípulos disseram que ele comesse, ele disse, tem para comer uma comida que vocês não conhecem. Então os discípulos começaram a perguntar entre si, quem terá trazido comida para ele? Jesus lhes declarou, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Agora veja o que vem logo depois. Vocês não dizem que ainda faltam 4 meses até a colheita? Eu, porém, lhes digo, levantem os olhos e vejam os campos, pois estão maduros para a colheita. Ele estava se referindo ao povo samaritano. O povo dele havia rejeitado Jesus, na sua grande maioria. Mas ele viu ali um campo vasto, onde as pessoas queriam ouvir, estavam abertas para ouvir. Eu não sei, mas nós devemos pedir que Deus nos dê olhos para ver e entendimento para entender, para que nós possamos colher frutos que estão maduros. Você não pode colher frutos que não estão maduros. Você vai estragar esse fruto se você tentar colhê-los dessa forma. Eles só podem ser colhidos, e aqui é uma figura de linguagem, se nós os colhermos no tempo certo. Então é Deus que sabe, não podemos forçar uma barra, mas temos que esperar o tempo de Deus e não deixar de orar, de insistir com Deus para que Ele faça a obra. E que a necessidade é grande de pessoas de trabalhadores. Jesus disse, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Precisamos disso aqui e o mundo precisa de mais trabalhadores. O nosso papel é ir. Eu não poderei fazer o que só Deus pode fazer. Isso deve me dar descanso, mas não para eu viver na inércia e na acomodação. Espero que Deus tenha falado ao seu coração e despertado você para testemunhar de Jesus.